Nós estamos iniciando aqui a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é da Secretaria de Empreendedores. A gente vai falar sobre uma temática super legal, né? Que diz exatamente sobre a gente construir uma vida financeira que faça sentido, né? Que vale a pena. Então, ó, clica aí no aviãozinho, vamos chamando mais gente. Vamos começar a movimentar essa live. Quero ouvir as expectativas de vocês sobre o que exatamente vocês imaginam que vai ser tratado, o que vocês esperam que a gente também aborde. Já vou chamar aqui o nosso convidado do dia para a gente não perder tempo, porque temos muita coisa para conversar. Então, vou aqui... deixa eu convidar aqui o Leandro. Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Essa live é uma iniciativa da Secretaria de Empreendedores e o objetivo da nossa secretaria é justamente congregar pessoas que empreendem, conectar pessoas, trazer oportunidades de negócio. A gente já está falando, inclusive, já estamos montando uma plataforma que vocês vão ter mais notícias dela logo mais. Temos também um grupo no WhatsApp, onde a gente troca informações. Então, se você ainda não faz parte, depois vai lá na nossa bio, que você vai ver exatamente como você faz para poder fazer parte, tá bom? E vamos então entrar no nosso assunto de hoje, sem mais delongas, né? Hoje a gente vai conversar sobre uma vida financeira que vale a pena. E o nosso convidado é o Leandro Aranha. E, Leandro, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente sobre quem você é. Bom, como você já disse, meu nome é Leandro Aranha, eu sou formado em administração, sou um entusiasta financeiro, né? Por isso gosto muito da temática. Sou casado com essa moça bonita que vos fala, Michele, que está entrevistando hoje. E eu quero trazer um breve relato, né, sobre a minha história. Quando eu comecei, né, nessa área financeira, entender de números, enfim, e como depois, posteriormente, a gente vai tratar um pouquinho de como isso chegou e como está hoje, né? Mas um breve relato aqui: aos 11 anos de idade, eu tive acesso a uma quantia de dinheiro, uma quantia muito pequena, né? E eu tive o interesse de poder investir, né? Porque eu tinha um objetivo. Então, esse objetivo era, aos 18 anos de idade, poder ter um carro. Então, eu peguei ali algo, na época, algo em torno de uns R$ 200, e abri a minha primeira poupança, né? Caderneta de poupança mesmo. Era menor, né? E fui acompanhado da minha mãe ali, abri a minha primeira caderneta de poupança. E meu objetivo naquele momento era ter um veículo. Eu queria comprar um veículo aos 18 anos de idade. Então, eu entendi que eu deveria começar ali com pequenos empenhos para chegar aos meus 18 anos de idade com o meu veículo. E eu fui ali fazendo as minhas pequenas economias, fazendo pequenos trabalhos, comprava alguma coisa, vendia por um preço maior, enfim. Muita coisa ali que aconteceu ao longo desses 7 anos. E, por fim, eu tinha o meu resultado ali, né? Aos 18 anos de idade, eu consegui o meu objetivo, né? Aquele desejo que eu persegui ele por muito tempo, que obviamente acabou se tornando uma meta. E aí, aos 18 anos de idade, eu consegui o meu primeiro objetivo financeiro, né? De maior valor agregado. Eu consegui realizar esse desejo. Então, esse sou eu, um pequeno, grande entusiasta financeiro, e que vou tentar compartilhar alguma coisa do que a gente aprendeu ao longo do caminho. Legal. Bom, obrigada aí pela tua breve introdução, mas eu acho assim, vamos falar sobre finanças, né? Vamos falar sobre construir uma vida financeira que vale a pena. Não vejo como a gente fazer isso sem a gente fazer um levantamento aí do estado atual das pessoas que estão aqui com a gente e daqueles que eventualmente venham a nos ouvir posteriormente, né? Você poderia nos auxiliar com isso? Como que a gente pode fazer um diagnóstico, cada um,
se fosse para ser uma coisa bem rápida, bem prática, do estado atual que cada um se encontra agora? Eu acho que a gente tentando traduzir isso, e aí me perdoem aí os profissionais da saúde que nos acompanham nesse momento, mas eu vou me intitular Doutor Finanças agora, né, para a gente trazer aqui a figura de um hospital. Então, a gente pode trazer 3 tipos de paciente, né? Aquele paciente que passa pela triagem e ele é um paciente que vai ser direcionado para a UTI. Então, quem que é esse paciente? É o paciente que ele chega lá e tem as contas dele que não conseguem fechar dentro do mês, né? Então, esse camarada já está na UTI, está entubado, só esperando desligarem os aparelhos. A gente tem uma outra característica de paciente financeiro, que é aquele que gasta tudo que ganha. Esse paciente ele está na urgência, tá ali quase no limiar, precisando de um tratamento mais profundo. Então, ele é o paciente ali da urgência, né? Que tá gastando tudo aquilo que ganha e achando que está abafando, né? E aí, o ideal, né? Que é o paciente saudável, né? Aquele camarada que foi diagnosticado, não apresenta nenhuma doença, nenhuma anomalia, ele é o camarada que investe, é o camarada que ganha o resultado dele e entende e coloca esse dinheiro para trabalhar para ele. Então, eu definiria isso como esses 3 tipos de pacientes, e esses são os três tipos de pessoas que a gente tem, né? O endividado, aquele que simplesmente paga as contas, e o investidor. Pô, legal. E aí, gente, qual que é o perfil que você se encontra, né? Qual que é o seu estado atual desse exato momento, né? Você está na urgência, está na UTI ou você está num perfil aí saudável? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas para falar sobre uma vida financeira que vale a pena, e sobre essa construção que a gente tem, né, para fazer daqui para ao longo da nossa vida, a gente precisa entender os diferentes níveis financeiros que existem, né? E eu queria que a gente pudesse alinhar isso para que todo mundo que está nos assistindo pudesse ter clareza, a gente está na mesma página. Então, você podia contar para a gente um pouquinho quais são esses diferentes níveis financeiros que existem, e você que está ouvindo já vai buscando se localizar em que nível você se encontra e em que nível você está se projetando daqui por diante, tá? Legal. Então, basicamente, existem 3 níveis, né? Algumas bibliografias apresentam outras, mas, enfim, eu penso que esse seja o ideal. Então, dentro desses 3 níveis, a gente vai encontrar o nível de segurança financeira, ou seja, aquele que você tem um colchão que você pode depositar a sua garantia, né? Que é o que é recomendado aí de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Então, essa é a sua segurança financeira, então, o nível de segurança financeira. O nível de independência financeira, ou seja, você não depende mais do seu trabalho para você fazer o seu recurso, né? Ou seja, você consegue pagar suas despesas oriundo de renda passiva. Esse é o nível de independência financeira. E ali o top master, né, das galáxias, que é o nível de liberdade financeira, onde você pode, além de não depender mais de um trabalho, de um emprego, né, para você custear o seu padrão de vida, você não vai mais fazer aquilo que você simplesmente de pagar as contas, né? Você vai ser abundante nos seus recursos. Você não vai mais escolher o restaurante que você pode pagar, mas o que você quer comer. Você não vai mais morar onde dá. Você vai morar, escolher o lugar onde você quer morar. Você vai ter o carro que você deseja ter e não mais aquele que cabe dentro do seu bolso. Então, o nível de liberdade financeira é aquele onde você não faz, você deixa de fazer aquilo que as pessoas querem que você faça e você passa a fazer somente aquilo que você quer. Por isso, é o nome dado aí de liberdade financeira.
Que legal. O Marco está aqui comentando, né, que tem gente aqui que talvez já tenha passado pelo hospital e já está aqui na fase de ressurreição. Seja lá qual for o teu estado atual, não existe absolutamente nada que você não possa mudar, né? As circunstâncias não ditam as nossas, como eu posso dizer, as nossas possibilidades, né? E eu Então, entendendo que a gente tem o nível de segurança financeira, de independência financeira, de liberdade financeira, eu queria ver vocês interagindo um pouquinho, né? Todo mundo já conhecia esses 3 níveis? Você se encontra em algum desses níveis ou você está se projetando, caminhando para ir para o nível de segurança financeira? É importante você se localizar diante de tudo isso e até entender, né? Algo que eu queria até questionar aí o Leandro. Todo mundo que está nessa live, Léo, pode chegar na liberdade financeira? Com toda certeza, todos nós podemos, né? Nós fomos munidos com esse dispositivo e quem nos deu foi Deus. Deus quer que todos nós sejamos plenos. Mas a gente sabe, e aqui a gente não deve enganar ninguém, que nem todos vão conseguir, não vão conseguir simplesmente por uma simples razão. Nem todo mundo quer pagar o processo. Todo mundo quer ter o resultado, todo mundo quer usufruir, né, dos recursos, todo mundo quer ser rico, né? Quando você pergunta, você quer ser rico? A maioria das pessoas vai responder que sim, quando na verdade a riqueza é o resultado de um processo. E aí, quando a pessoa tem que passar pelo processo, ela não quer passar por isso, porque ela tem que abrir mão de coisas, né? Eu relatei aqui no início um pouquinho da minha história, e para eu chegar aos 18 anos com dinheiro suficiente para comprar o meu primeiro veículo, eu tive que abrir mão de coisas, eu tive que abrir mão de passeios, eu tive que abrir mão de coisas no meu presente momento por algo futuro que na minha consciência era algo muito mais importante para mim. Então, a gente quer ter o bônus, né, do resultado, mas não quer passar pelo processo. Então, para todo aquele que se dispor a passar pelo processo, com certeza ele vai ter sucesso e vai angariar o êxito nesse processo. Não tenho dúvida alguma. Legal. Estamos aqui com o pastor Davi, o Ellison, a Rose, a Genilda e outras pessoas prestigiando a gente. Muito obrigado por vocês que estão aqui fazendo parte. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Empreendedores. E vai colocando suas dúvidas aqui, tá? Vocês podem perguntar à vontade. A questão é assim, gente. Você que está nos ouvindo, então, você já identificou em que nível você está? E a grande pergunta agora é que nível você decide chegar, né? A gente sabe que as suas decisões é o que vão te colocar no próximo nível. E pensando sobre isso e já avançando, a gente agora já está na mesma página em relação a esses critérios, então avançando um pouco mais no assunto, eu queria que você, Léo, abordasse um pouquinho sobre se fosse para você escolher um princípio fundamental em finanças que você julga pertinente compartilhar hoje, qual seria? Olha, eu acho eu gosto muito do que perguntaram para o Warren Buffett numa das conferências dele a respeito de qual era o segredo para se tornar um bilionário. E ele, sem hesitar, respondeu numa frase que é muito simples, que é gastar menos do que ganha. Isso é a mais pura verdade. E aí as pessoas simplesmente ficaram, né, se perguntando, mas esse é o segredo? E se isso é um princípio básico de economia, e a maioria de nós aqui sabemos disso, se todos nós praticássemos isso, isso ia ser possível, ou seja, o sucesso ia chegar, o resultado ia acontecer. Mas por que ele não acontece? Simplesmente porque a maioria das pessoas não faz essa coisa que é simples. É algo básico que a gente deve fazer, a gente simplesmente não consegue fazer. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, e aí eu trago aqui 3 pilares para a gente desenvolver a consciência financeira. Então, como é que funciona isso? Então, quanto eu ganho,
E aí você pode falar assim, eu sei quanto eu ganho lá, eu tenho um prolabório, eu tenho uma retirada da empresa, eu já antecipo o lucro, não importa aquilo que você faz. O fato é que se você não souber exatamente quanto você ganha, você não vai saber todo o resto. Então é importantíssimo você ter isso na ponta da língua, e aí às vezes aqui a gente vai ter, por exemplo, um casal que a esposa é quem coordena as finanças, ou o homem, o esposo coordena as finanças, mas o importante é que isso seja compartilhado, para que todo mundo esteja na mesma linha. E se você tem filhos também, compartilhe com os seus filhos. Seu filho tem que saber quanto você ganha, porque é muito fácil para ele pedir para ele apagar uma luz porque está gastando energia, mas ele não sabe por que ele tem que apagar a luz. Ele não sabe por que, de onde vem o dinheiro, quanto você ganha, então não faz o menor sentido. Então, se você tem uma família que quer que todos estejam envolvidos nesse processo, você tem que compartilhar com ele, desde a criança, quando ela é pequenininha, porque ela só sabe o que ela não pode fazer. Mas por que ela não pode fazer? Por que ela tem que fazer alguma coisa? Então, é extremamente importante que você compartilhe isso. Então, a consciência, saber quanto ganha. Literalmente, você pegar lá o teu prolabore, descontado de todos os impostos que se paga, né, que são retidos na fonte, ou que deveriam ser, pelo menos, e você saber quanto que é o líquido que sobra para você. O segundo passo é saber quanto você vai investir. Por quê? Depois que você teve a consciência daquilo que você ganha, você tem que saber quanto que você vai investir em você mesmo. Quer seja para fazer o seu colchão financeiro, a sua reserva financeira de emergência, quer seja para você investir para o seu futuro, para um projeto que você tem que saber, você tem que ter clareza disso. Tá? Então, e aí, como é que o instrumento que isso te ajuda? Existem várias planilhas financeiras hoje disponíveis no mercado, né? Como planilhas de aposentadoria, que você vai ter o resultado, você vai ter o espelho, a foto de onde você quer chegar. E aí, quando você tem essa clareza e esse espelho, isso vem até você e você fala, olha, então, o Leandro dos 65 anos, o Leandro dos 50 anos, ele tem que ter X mil reais, X milhões de reais. E aí você vai traçar e trazer a valor presente. Significa que hoje eu vou precisar contribuir com algumas centenas de reais para poder chegar nesse meu objetivo. E aí, por fim, é quanto eu gasto. Então, depois que eu descobri quanto eu ganho, eu passei pelo processo de descobrir quanto eu vou investir para ter acesso ao meu objetivo, eu vou saber exatamente quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou poder gastar, o que me sobra. Aí você fala assim, puxa, mas se eu for investir primeiro, antes de fazer os meus gastos, eu vou ter que cortar o shopping da família, eu vou ter que cortar a viagem para Disney, eu vou ter que cortar a troca de carro que eu faço todos os anos. E aí eu te digo, meu amigo, se você não está podendo investir em você mesmo, talvez você está no patamar errado, você está no padrão de vida errado. Se você está gastando tudo aquilo que você ganha sem pensar no seu futuro, você está vivendo fora do seu padrão de vida. E aí isso vai te forçar a um segundo exercício. Se o que você está investindo, você não está sobrando para fazer o lazer da sua família, e aqui eu não estou dizendo que você não deve ter lazer, não é nada disso, você deve procurar formas e meios para conseguir fazer os dois. Você vai estar lá investindo, mas você vai também estar proporcionando lazer para sua família, que é demasiadamente merecido, e você vai achar meios e mecanismos para fazer isso, porque ninguém vive como uma máquina, ninguém vive só para investir, só para fazer isso. Mas uma vez que você faz isso e você tira alguma coisa que está dentro da sua zona de conforto, alguma coisa que é agradável, alguma coisa que é confortável para você, você vai se mexer e vai achar algum jeito, o seu cérebro vai encontrar alguma forma de você conseguir trazer esse recurso para sua família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse sentido, você falou muito de a questão de entender, né, o quanto eu ganho, o quanto eu invisto, o quanto eu gasto. E você tem alguma recomendação em relação a essa questão dessa divisão desses recursos, né? Então entrou aqui, pô, sou um empreendedor, né? Isso aqui é uma secretaria de empreendedores, então, ou de pessoas que estejam buscando empreender, né? Ou pessoas que já iniciaram um processo, já estão avançadas no empreender. Mas aí desse empreendimento eu tenho um recurso. E aí vamos deixar muito claro, né? Que aí lição básica. O recurso da empresa, o recurso de casa, são duas gestões completamente distintas, mas falando desse recurso que entra para o uso, né, depois do benefício aí do empreendedor, você tem alguma recomendação nessa questão, no sentido dessa divisão de recursos? Tenho sim. Eu acho que eu vou passar aqui até um modelo conservador, né, daquilo que eu considero.
Depois a gente pode até disponibilizar um gráfico no grupo dos empreendedores pelo WhatsApp. Mas eu tenho para mim, e aí obviamente que você que está escutando a gente, você vai atender os seus termos e aí fazer a redistribuição de acordo com aquilo que você entende. Mas eu entendo que um método conservador é você investir no mínimo 25% daquilo que você ganha. Tá? Então, primeiro, você vai destinar 10%, que é o primeiro recurso para doação. Né? Então, 10% de tudo aquilo que te sobra, não é depois dos gastos, mas oriundo, né, das suas entradas líquidas, descontados os impostos. Então, 10% para doação, 25% para você investir, tá? E aí, inicialmente, vamos investir em coisas que você tenha conhecimento, uma renda fixa aí extremamente conservadora, que você vai fazer aquele colchão financeiro, aquela reserva de emergência de 6 a 12 meses. 5% que completam os 40% você vai investir no seu conhecimento. Nada melhor do que o conhecimento. O conhecimento vai alargar as suas fronteiras, vai permitir com que você possa trazer mais recurso, que você ganhe mais. Então, você vai investir na sua carreira, você vai investir na sua empresa, né? Comprando um livro, fazendo um curso online ou qualquer coisa do tipo que te traga mais conhecimento a respeito do teu negócio. E os 10% que sobram para completar os 50%, a gente vai ter o lazer, né? Porque ninguém é de ferro e a gente precisa de lazer, curtir a família, aproveitar, né, as bênçãos que Deus nos permite para curtir. E os outros 50% é o que eu acredito que sirva para você pagar suas despesas básicas, sua alimentação, transporte, moradia e tudo mais, tem que caber dentro desses 50%. Aí você pode falar, puxa, mas quem que é esse ser que investe 25%? Eu vou usar o meu exemplo, eu já tive situações onde eu já cheguei a investir 80%, e aí eu acho que até demasiado, tá? E eu estou falando isso antes de casar e depois de casar, depois de construir uma família, é possível, né? Obviamente que para isso você tem que sempre compartilhar os seus projetos e os seus anseios, né? Com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, mas é possível. Então, a vacina que eu estou recomendando é que eu tomo, né? Não posso recomendar nada do que eu não faço. Então, 25% eu acho que é algo extremamente conservador para você atingir os seus objetivos, tá? Independente de quanto você ganhar, mas eu ganho pouco, não importa. Se você não faz no pouco, você não vai chegar no muito, muito provavelmente. E quando chegar no muito, você simplesmente não vai fazer. Você pegou num ponto bastante importante, porque assim, a gente tá. Esse vídeo, esse conteúdo vai ficar disponível na internet. E existe aqui uma disparidade aí, né? Existem diferentes tipos de pessoa. A pessoa que talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo e falar, cara, 25% não é nada. É muito fácil investir 50%. Mas assim, eu queria colocar aqui a figura daquele empreendedor que começou agora e está ali, investiu tudo que tinha no negócio dele e, assim, a renda familiar dele ainda é muito baixa e ele tem filhos, né? Ele tem uma família para criar. Então, é muito fácil olhar para uma situação diferente, né? Mas nesse caso a gente está falando do típico empreendedor que começou do zero. Eu só queria aqui fazer uma menção. Eu vi que o Gustavo tá aqui com a gente na live. Queria agradecer aí, que surpresa boa, que honra ter você participando. O Gustavo, gente, é presidente da Associação, né, Brasileira de Pizzarias, inclusive depois vocês seguem ele lá, Gustavo Cardamone Oficial. Queria também agradecer a presença do Dirceu, de Curitiba, e tantos outros, né, a Gisele, que está aí, o Tiago, e aí vamos ter aqui um perfil. Eu entendo que cada momento ele tem uma circunstância, né? E pode ser que uma pessoa ela postou todas as fichas delas no mesmo cavalo. E essa fotografia não deve ser o resultado da pessoa. Ela está ali passando por um momento, uma circunstância, e ok, não tem problema. Todos nós, em um dado momento, temos que arriscar, temos que dar um passo, às vezes, maior do que a perna. Mas isso não significa que deve ser o hábito. O hábito da pessoa nunca deve ser gastar 100% daquilo que ganha. E a pessoa pode falar, você não sabe da minha realidade. E nem quero saber. A sua realidade é sua. E só você pode te tirar dela. Então, se você quer
de fato, conseguir gerar o que a gente falou, de ter liberdade financeira, de ter independência financeira, de poder ter uma segurança, né? É muito difícil para um pai de família, uma pessoa que tem que viver, ter que contar simplesmente com o que ele pode produzir naquele mês. Imprevisto acontece no meio do caminho. Em janeiro desse ano, todo mundo ouvindo falar de Brasil vai bombar, o Brasil agora é o país que vai dar certo e tudo mais, e vem uma pandemia mundial, que não veio só para o Brasil, veio para o mundo inteiro. E aí projetos foram interrompidos, né? A minha empresa tá parada, tem vários projetos que foram interrompidos por conta disso. E aí eu não posso simplesmente jogar o problema, como muita gente faz na pandemia. Falar, foi a pandemia. Não foi a pandemia. Foi eu. Eu que não fiz a minha lição de casa. Eu que não me antecipei a eventos extraordinários. Então, o que eu faço agora? Como é que eu moro? Como é que eu como? Né? Meus clientes cancelaram os contratos. Por quê? Porque simplesmente não vão fazer mais eventos. A gente trabalha na área de eventos e aí os eventos não podem acontecer. O que eu faço? Então, eu tenho que ter essa reserva, eu tenho que pensar nesse futuro, porque se eu não pensar nisso, ninguém vai pensar por mim. E aí eu vou ficar me arrumando desculpas e mais desculpas por conta de eventos extraordinários, como a pandemia, por exemplo, que assolou todo mundo e tem assolado muita gente. E agora, se eu tenho a minha reserva, se eu tenho o meu colchão, eu entro nela, preocupado, obviamente, tomando as posições que eu tenho que tomar, mas eu enfrento isso e vou à frente. Então, o que eu quero dizer é que não tem desculpa, meu irmão, não tem desculpa, meu colega, para você não ter a sua reserva. Então, se você ganha pouco, descubra como ganhar mais. E descubra como fazer renda extra. Descubra meios para você poder investir. Porque se você não está investindo, você está errado. Você está vivendo um padrão que não é o seu. Então, para todos aqui, desde o que ganha pouco ao que ganha muito, e se você, às vezes não é nem que você ganha pouco, é que você gasta mal, você gere mal, né? A gente, a Bíblia diz que nós somos mordomos, Deus permite que a gente administre um recurso que é dado à nossa mão. E aí a gente pega isso e simplesmente sai gastando ao nosso bel prazer. Então a gente vai lá e troca de carro, e troca de casa, justificando uma série de coisas, mas que a gente nem sabia se era para investir naquilo mesmo. E aí depois aquilo que a gente julgou que era sempre para ser uma coisa prazerosa, vira um grande ônus, um grande tropeço na nossa vida. Compramos coisas financiadas, compramos coisas sem fazer as contas, se a gente podia pagar, e aquilo que era para ser uma solução, um lazer, uma alegria para a família, vira um grande problema. Então, para todo mundo que está aqui, é necessário que a gente invista alguma parte do nosso recurso. Ah, mas eu não tenho hábito. Comece com 5%. Comece com 2%, comece com 1%, mas comece, porque o hábito vai fazer com que você crie uma consistência naquilo que você está fazendo. E aí é fazendo todos os meses, não tem desculpa, porque se chegar um boleto, você tiver um boleto para pagar do seu financiamento que você tem, você sabe que se você passar 3 meses sem pagar, eles vão tomar. Então você crie consistentemente o hábito de se pagar antes de fazer as outras coisas. Legal que você estava comentando isso. Você mencionou, se for 5%, 5%. E é muito interessante porque, às vezes, dependendo do tamanho da receita da pessoa, a pessoa pode, ou da família, a pessoa fala, nossa, mas 5% não é nada, 2% não é nada, né? E será que vale a pena? Já ouvi muita gente dizer isso. Tipo, será que vale a pena? Que eu vou fazer se eu juntar R$ 15 por mês? Eu não vou conseguir fazer nada mais, né? O que você diria para essas pessoas? Simplesmente comece, né? Tudo que é pouco, tem uma máxima que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? E a mais pura verdade. De pequenas dosagens, de pequenas doses, é que a gente fica sarado de um problema. Então, a gente podia simplesmente tomar um antibiótico, os 7 dias de profilaxia a gente podia tomar num único dia, mas existe um processo, existe um rito para ser cumprido para chegar a ser curado, né? Fazendo uma referência ao exemplo que a gente deu no início da live. E aí, o que acontece? Se eu não me atento a isso, eu vou ficar sempre na justificativa e na desculpa, né? A gente sempre tem desculpa. Aliás, se a gente é bom em desculpa, a gente não é bom para mais nada, né? Porque a gente só vai ficar dando desculpa para tudo. Então a gente tem que assumir o compromisso com a nossa vida. E se hoje eu posso economizar R$ 50, que seja. Ah, mas isso não vai fazer diferença na minha vida. O que importa não é o valor monetário necessariamente, é o meu compromisso. Porque amanhã pode ser que sobre 500, depois pode ser que sobre 5 mil, ou talvez R$ 50 mil. Eu não sei da realidade de todos aqui, mas eu sei
que o hábito ele vem pela consistência. E se você é consistente ganhando pouco, no muito, quando você vai ter excedente, vai ser mais fácil de você economizar. Então, cria o hábito e começa o quanto antes. Eu, aos 11 anos de idade, como você tem no exemplo, eu guardava R$ 20. A minha realidade era R$ 20, era o que eu tinha. E com R$ 20 que eu comecei lá, eu comprei um carro. Na época, acho que valia alguma coisa em torno de 16, 17 mil reais, que para um garotão de 18 anos que não teve ajuda financeira dos pais nesse processo, fez ali com os próprios recursos. Trocava o lanche, comprava um produto, vendia mais caro, enfim, ia mascateando ali até chegar no meu objetivo. Então, não se preocupe com os pequenos começos. Os pequenos começos é que eles promovem grandes revoluções, não tenho dúvida disso. E legal, o Gustavo está aqui comentando que tudo é uma questão de hábito, né? Da mesma forma que se acostuma a gastar, costuma poupar. E esse hábito pode ser prazeroso, tão prazeroso quanto, né? É muito legal essa questão do que o Gustavo mencionou do prazer, né? Para você que está chegando agora na live, nós estamos falando sobre construir uma vida financeira que valha a pena. E a gente passou por alguns princípios importantes, né? Passamos pelo princípio de um diagnóstico, fizemos uma triagem de como estão as suas finanças hoje. Depois falamos um pouco sobre os níveis financeiros que existem, né? A segurança financeira, a diferença entre segurança e independência, independência e liberdade financeira. Falamos também sobre essa questão do princípio fundamental de finanças, do quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o quanto eu invisto. Fizemos uma passada rápida aí sobre uma recomendação baseada naquilo que nós fazemos, e aí aqui eu quero deixar bem claro que isso aqui não é um status definitivo, aquilo que o Leandro mostrou e que depois a gente vai pôr no grupo da questão dos 50%, dos 25% e tudo mais. Aquilo lá é uma métrica que nós recomendamos por aquilo que deu certo para a gente. Mas aí você vai fazer as suas adaptações de acordo com aquilo que é possível dentro da tua realidade, né? Sempre tendo clareza do teu alvo. E aí, Léo, eu queria... Só uma contribuição ainda nesse sentido, o que prejudica muito as pessoas nesse processo de construção é porque elas normalmente são desencorajadas. Quando existe uma tentativa, né, de fazer algo novo, algo diferente, elas temem de ser taxadas. Então, poxa, você está abrindo mão de um jantar, você está abrindo mão de comprar um tênis em prol de algo que você nem sabe se vai acontecer. E se você morrer amanhã? A única certeza na vida que a gente tem é que se a gente não morrer, a gente vai ficar velho. E se a gente não começar a se projetar o quanto antes, né, a gente provavelmente vai ter uma velhice intranquila, uma velhice perturbada, porque talvez a gente não consiga pagar as nossas contas. Então, é importantíssimo que a gente olhe contra o pensamento de massa, que o pensamento de massa gasta hoje, amanhã, bobagem, você não sabe nem se você vai estar aqui. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa conduta e consiga construir isso. Normalmente, as pessoas que têm esse tipo de atitude, elas são taxadas de bobas, são taxadas de incoerentes. Né? Eu mesmo, ao longo do tempo, de pessoas que aparentemente gostavam de mim, né? Que eram do meu círculo social, eu falava assim, isso é bobagem, imagina, você é muquirana, você é avarento, você E aí hoje eu olho, passado, né, 10, 15 anos, né, porque o tempo ele é o melhor antídoto para muitas coisas, né? As pessoas chegam à conclusão e dizem assim, puxa vida, se eu tivesse seguido, se eu tivesse escutado aquilo que você falou, puxa vida, hoje eu podia estar de um modo diferente. Então, aqui a proposta não é ser o dono da razão, até porque existe uma lógica e que essa lógica não é minha. Se a gente for para a Bíblia, Provérbios vai dizer muito a respeito da sabedoria, muito a respeito dessa questão de recursos. Jesus falou muito a respeito de questões financeiras. Por quê? Porque as pessoas sofrem muito com essas questões. Estamos vivendo em meio de uma pandemia, muitos negócios foram fechados, muitos negócios simplesmente sucumbiram porque não tiveram esse colchão, não tiveram essa estrutura. E que é uma infelicidade, que não é para fazer
demagogia, é para dizer que a gente precisa tomar uma postura, a gente precisa mudar. Ah, mas até hoje eu não fiz, então a partir de hoje você tem uma nova oportunidade. Comece amanhã, chame a tua família, coloque a sua família na sua frente, os seus filhos, a sua esposa, ou a esposa, coloque o seu marido, os seus filhos, dê para eles o panorama, a realidade. A família, ela sofre muito por causa disso, porque ela só sabe dos problemas. Ela só sabe quando vai mal, ela só sabe quando tem que apagar a luz, ela só sabe quando não pode tomar banho de mais de 10 minutos e assim por diante. A gente precisa dar essa consciência para poder cobrar. Como é que eu cobro uma coisa que eu não dou orientação correta? Então não tema ser diferente, porque normalmente essas pessoas que vivem dos iguais, ela está comprando uma coisa que ela não precisa para mostrar para alguém que ela não gosta aquilo com dinheiro que ela não tem. Então, olha só que loucura, a gente vive numa sociedade que prega que a gente tem que gastar, que a gente tem que investir, e para quê? Para simplesmente mostrar para os outros? Não, eu tenho que investir em mim, eu tenho que cuidar dos meus, eu tenho que sobejar, porque transbordando, né? Imagina um copo d'água. O copo d'água, ele vai, quando você vai colocando água nele, ele vai subindo o nível, vai subindo o nível, e chega um nível que ele simplesmente transborda. Então, uma pessoa que ela é bem estruturada financeiramente, ela pode ajudar a sua família, ela pode cuidar da sua casa e ajudar o próximo. Se eu só olhar para mim e dizer assim, ah, não, eu só ganho o meu, tá bom, eu sou feliz, eu ganho o meu. Isso é um pensamento egoísta. Por quê? Se eu ganhar só o meu, e eu não consigo ajudar o outro. Ou quando ajuda é uma migalha, eu não consigo dar uma ajuda consistente, eu não consigo manter um projeto, eu não consigo ajudar uma ajuda mais consistente. Então, por quê? Pode falar. Não, vai fundo aí. Porque a gente está olhando muito só porque a gente foi condicionado a viver no limiar, a gente foi condicionado a viver da forma que dá. E o que dá é ruim, porque é medíocre. O médio, medíocre, aí, é no sentido de estar na média, estar na mediana. Que para muita gente está confortável, então a gente vive na média. Isso é ok. Se você gosta de viver na média, gosta de viver na mediocridade, tá ok, não tem problema. Agora, se você quer se superar, se você quer ir além, se você quer fazer sobejar, lembra lá do copo d'água transbordando? Você consegue transbordar e colocar isso para a vida de outras pessoas. Então, aquilo que Deus deu a você, esse transbordar que Deus te deu, né, como um bom mordomo que você administra os recursos que Ele te permite à mão, você consegue sobejar. Aí você sai de um pensamento egocêntrico, egoísta, que só quer, não, as minhas contas estão pagas. Aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser grato, a gente tem que ser grato em todo momento. Se eu estou pagando as contas, graças a Deus por isso. Se eu estou assumindo os meus compromissos e honrando os meus compromissos, graças a Deus. Mas eu preciso sobejar, eu preciso crescer para abençoar muita gente. Muita gente tem que participar desse fruto que eu tenho. Muita gente tem que desfrutar dos meus benefícios que eu tenho. Senão o pensamento sobre, eu estou fazendo o meu mesmo, então o resto, né? Que paciência. Fazer o quê? Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro, fazer uma consideração que o Tiago está dizendo aqui, ó, para Tiago Tipa, é isso? Sensacional esse bate-papo, parabéns por essa live. A Gisele também está questionando aqui se vai ficar gravada, nós vamos fazer todo o possível para. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Está fazendo sentido isso que a gente está conversando? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para interagir. Se não estiver fazendo sentido na cabeça de vocês, põe não está fazendo sentido. A ideia aqui é de fato, a gente trocar, né, e compartilhar um pouco as experiências nesse sentido. E aí, eu queria já pedir para você comentar um pouquinho, Léo, você mencionou sobre... antes disso, gente, se tiver fazendo sentido, se você está gostando, acha que o assunto é importante, acha que precisamos abordar mais vezes esse tipo de assuntos, chama outras pessoas para participar. Voltou. Voltou, havia caído aqui. Chama outras pessoas para participarem com a gente, porque a gente ainda tem um tempinho de live, coisas muito importantes vão ser ditas aqui, e a gente precisa aprender a compartilhar, né, aquilo que a gente sabe, aquilo que Deus gratuitamente nos deu. E aí, Léo, você abordou essa questão de investimento, e eu fiquei aqui pensando, cá com os meus botões, né? Eu ouvi uma pessoa que empreende dizer para mim assim,
estou usando essa nova lógica de investir uma parte do meu recurso. Aí eu falei, poxa, que legal. Ela falou, inclusive eu peguei um auxílio do governo e eu estou aproveitando esse auxílio do governo agora para poder colocar um monte de projetos pessoais em dia, inclusive toda a parte do meu botox, disso, daquilo. Aí eu falei, ué, né? Então, só para a gente ficar claro aqui, quando você fala em investimento, do que você está falando, né? Especificamente dentro daquela divisão de recursos, né? Então, vamos lá. A gente tem um conceito que é apresentado no livro do... Aliás, eu já vou dar dica aqui de um livro para vocês de educação financeira, chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Comprem o livro, não peguem esses livros distribuídos por PDF, tá? Fica uma outra dica aqui para vocês. Lá tem um conteúdo intelectual que foi uma dedicação de anos dessa pessoa que ele investiu para estar produzindo esse livro. Então, prestigie o autor, prestigie a editora e para de compartilhar PDF aí de graça, porque isso aí não é de Deus não, tá, irmão? Então, vamos lá. Ele tem um conceito que é muito simples, eu gosto muito. Aqui, os contadores que tiverem, eles vão dizer para você que talvez esse conceito é errado, né? Porque na contabilidade ele tem um entendimento lá para fazer uma DRE, o que é ativo, o que é passivo, mas eu gosto muito dessa apresentação que o Kiyosaki faz no livro dele, que ele diz o seguinte: passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Isso é muito interessante porque fica muito fácil. E aí a gente vai sendo criado e moldado para a gente desenvolver e ter um monte de ativo. Principalmente aqui no Brasil, por exemplo, que um veículo promove status, a gente é insuflado para a gente ter o melhor carro possível. Isso é um grande passivo, porque a gente tem PVA, tem seguro, tem manutenção, tem combustível. Isso quando a gente não tem ainda uma bomba ali que dá uma manutenção muito maior do que a previsão que a gente tem. Então, é um enorme passivo que a gente tem. Um imóvel, se ele for um imóvel de moradia, é passivo também. A gente acha, né, que imóvel de moradia é investimento. Não é. É um imóvel de moradia, ele dá custo, ele tem manutenção, ele tem IPTU, ele tem uma série de atribuições que a gente tem que pagar. Então, se ele não está gerando receita, ele está tirando receita. Quando eu tenho um imóvel de aluguel, ele está me trazendo receita. Então, esse sim é um ativo e é uma coisa boa para mim. Então, esse conceito é muito simples. Aí, trazendo no tratamento estético e investimento, a menos que essa sua amiga ela trabalhe com a pele, ela seja uma modelo, né, que está lá, precisa ter a cutis dela perfeita, sem uma ruga, alguma coisa, e eu conhecendo sei que não é, então isso não é investimento, nada, isso aí é um passivo que ela está fazendo, é um custo, e aí não estou dizendo aqui se é necessário ou não, é só para a gente entender isso. Então a gente precisa entender o seguinte, que ao longo da nossa vida a gente precisa ter muitos passivos, tudo aquilo que traz dinheiro, muitos ativos, tudo aquilo que traz dinheiro para o nosso bolso, que são imóveis, são investimentos em bolsa de valores com empresas que pagam bons dividendos, direitos autorais, no caso da produção de um livro, cursos online que você pode produzir, tudo aquilo que gera recorrência para você, que traga dinheiro para o seu bolso, e não que tire. Então, a gente é condicionado a ter a falsa ilusão de que criando passivos, ou seja, tirando coisas que só subtraem dinheiro do nosso bolso, a gente está enriquecendo. Isso é uma pura mentira. Não estou dizendo para você que você não tem que ter passivo, não estou dizendo para você que você não tem que ter uma boa casa, uma casa de campo, nada disso. A menos que você tenha os ativos para suprir os seus passivos. Essa é a ideia. Que a gente tem e possa usufruir de supérfluos. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ser pobre, que a gente não pode ter lazer, não pode ter coisas boas. Não, a gente deve ter coisas boas. Nós fomos feitos para prosperar. Nós fomos feitos para ser abundantes. Lembra lá do copo? A gente transborda. E quando a gente transborda, a gente abençoa as pessoas que estão do nosso lado. A gente abençoa a nossa família. Então, a ideia aqui é de prosperidade. E aí eu só faço isso se eu consigo ter meios. E quais são os meios? Criando ativos ao longo da minha vida. Legal. E você sabe, ficou claro, gente, para vocês, porque assim, esse conceito de ativo e passivo que o Leandro colocou é um tanto diferente do que é o conceito da contabilidade, mas para uma administração pessoal, isso faz todo sentido. Ficou claro para vocês isso? Ou vocês ficaram com dúvida? Vocês podem colocar aqui se tiver ficado dúvida ou se não tiver feito o sentido que a gente explica. A Elisângela está dizendo que sim, que ficou claro, né? E
E o Tiago fez um comentário aqui dizendo que ele e a esposa dele começaram a fazer novos planos e observações sobre o quanto eles poderiam ter poupado e tomamos uma decisão agora. Uau, Tiago, assim, para mim valeu a live o seu comentário. Nós, Leandro e eu, quando nós começamos, é muito curioso, porque parecia que assim a gente colocava uma visão, trabalhava, fazia, aplicava tudo isso que a gente está falando, mas parece que tudo que a gente conseguia investir, chegava no final do ano, era um monte comparado ao esforço que havia sido feito, mas não era nada, porque não dava para fazer nada com aquilo, né? E quando você está nessa fase, dá a impressão que você nunca vai sair daquela roda, nunca. Vai ficar sempre esbarrando nesse negócio. Porque todo esforço parece que geram mais. Quando você faz isso de modo consistente, ao longo dos anos, e aquilo começa, dali um tempo, aquilo vai fazer sentido. Você só precisa permanecer no foco, porque aquilo vai fazer sentido. E aí, quando você já tem um montante um pouco maior, você passa a investir, aquele montante passa a trazer um retorno para você, e é onde você começa a trabalhar outros tipos de renda, e você começa a entrar, a iniciar um pequeno, colocar uma unha na realidade do que significa ver o dinheiro trabalhando para você. E aí, né, o Leandro sempre falou em casa assim, não é possível, os juros compostos são realmente uma maravilha, né? E ele sempre falava, trazia isso, e isso é muito real. Só precisa começar, né? E tudo aquilo que você não começa hoje vai fazer falta amanhã. E assim, existe uma coisa que precisa ficar muito claro para todo mundo que está aqui, todo mundo que nos assistir depois, aonde essa live chegar. Gente, é possível. Todo mundo que está assistindo aqui, é possível. Isso não é uma realidade para mim e para o Leandro. É assim, se nós chegamos, se outras pessoas chegaram, se pessoas que vieram antes, passaram por isso, chegaram, você também pode. Então, assim, o que faz você pensar que com você seria diferente, né? Te interrompendo aí, Mil, o Alcemir fez um comentário aqui muito legal. A gente nem ia abordar isso na live aqui, mas vamos falar aqui pelo comentário dele. Obrigado, Alcemir, pela contribuição. Está pedindo para falar sobre a visão do crente tem de ser pobre para o céu e ser rico não entra no céu. Talvez seja uma das grandes distorções da visão cristã sobre dinheiro e riqueza. Perfeito, Alcemir, é isso mesmo. Ué, Léo, mas assim, só um comentário aqui, não tem aquela coisa que como que é que é mais fácil, o dinheiro é a raiz de todo mal, não é? Ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrando no reino do Gente, sinceramente, quem aqui na live acredita que o dinheiro é a raiz de todo mal, põe eu aqui. Primeiro que o dinheiro não é a raiz de todo mal, porque o texto não diz isso, né? O texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós somos incutidos ao longo da caminhada de que dinheiro é uma coisa ruim. A gente sempre escuta o dinheiro associado a uma coisa ruim. Aquele homem é podre de rico, ou seja, uma coisa ruim atrelada a uma coisa boa. Dinheiro não dá em árvore. E aí a gente vai entendendo ao longo do caminho de que a gente precisa desmistificar isso, porque isso é um conceito arraigado na religião, nas pessoas, né, que a gente vai trazendo isso. Então a gente precisa conseguir entender isso de uma vez por todas. E aí, Alcemir, perfeito. Na verdade, se o dinheiro fosse ruim, Jesus não teria falado tanto a respeito de dinheiro, para a gente tomar, obviamente, os devidos cuidados, mas uma coisa aí que eu digo para vocês, o dinheiro, ele não faz mal algum. O dinheiro, ele nada mais é do que um amplificador de caráter. Se você tem um caráter bom com muito dinheiro, você vai ter um caráter bom amplificado para ajudar pessoas, para contribuir com causas sociais justas, né? E se você tem um caráter ruim, ou a pessoa tem um caráter ruim, quando ela tem muito dinheiro, ela vai usar isso com certeza para o mal. Então, a ideia aqui que a gente tem, né, do conhecimento cristão, é que o dinheiro ele é inerte. E quem usa isso é a própria pessoa. Sou eu que decido o que eu faço com o meu dinheiro. Sou eu que defino o que eu faço. O dinheiro não tem poder algum sobre mim, né? Porque se ele tiver, ele está tomando lugar
e aí ele se torna uma idolatria, que aí qualquer outra coisa pode se tornar um pecado por conta disso. Pode ser a minha família, pode ser o meu carro, pode ser o meu emprego, pode ser o meu intelecto, tudo aquilo que toma um lugar errado, que se transforma, né, numa idolatria, né, de eu amá-lo, eu adorá-lo, idolatrá-lo, ele se transforma numa coisa errada. E aí ele perde realmente. Então, o rico ou o pobre, né, a gente tem essa conotação sempre ruim do rico. E o rico nada mais é do que uma pessoa que cumpriu um processo, que ela entendeu como um mordomo do rei, né? E aí ele usou bem os seus recursos. Senão, a gente não teria a figura do homem mais rico que a terra já viu, foi Salomão. A gente não teria, né? E aí tem Davi também ali, teria hoje alguma coisa estimado de 3 trilhões de dólares, né? A gente não teria a referência disso, porque Jesus fala lá, existe um texto a respeito de Davi lá na frente, dizendo assim que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pode falar, amigo. Eu vou correr aqui porque passou tão rápido, a live já está quase acabando e eu queria muito abordar ainda sobre 2 assuntos. Então, só fazendo um comentário aqui que o Marco fez, acho que a gente está alinhado sobre essa questão do amor ao dinheiro, pelo que todo mundo está comentando aqui, parece que esse assunto está bem claro. E o Marco colocou aqui, né? Juro composto é sempre bom, porque alguém sempre está ganhando. Melhor ainda se você está do lado de quem está ganhando. Então, gente, o que está faltando você decidir, né? Vocês todos decidirem estar do lado de quem está ganhando. Isso é uma decisão que não depende de circunstância. E, Léo, antes de você falar... pode falar. Só de aproveitar e engatar uma pergunta aqui, porque eu queria fazer 2 perguntas ainda antes de fechar. A gente tem 5 minutos. Você pode explicar para a gente um pouco sobre os tipos de renda? Porque, assim, a gente falou de investir tudo isso e a gente já está claro que todo mundo aqui vai ter que achar formas de ganhar mais para poder poupar dentro das proporções todas que a gente apresentou e etc. Então, assim, fala um pouquinho dessa questão dos tipos de renda que existe e que as pessoas poderiam utilizar para poder chegar a esse objetivo mais rápido. Legal. Infelizmente o tempo é curto aqui, a gente tem que ser bem breve nas explicações, a gente não pode aprofundar muito. Mas vamos lá, então, a respeito dos tipos de renda. Então, existem 3 principais tipos. Então, é a renda principal, né, que você tem, aquela que é oriunda do seu trabalho, do seu empreendimento, lucro, o seu prolabore ou o seu salário se você é um CLT. Então, essa é a tua renda. E aí, a renda extra é aquilo que você vai fazer como um segundo plano, né? Para algumas pessoas, talvez, seja vender um catálogo de Avon, Jequiti, marketing multinível, um segundo empreendimento que você tenha, um curso online que você venda, alguma coisa que você faz que traga uma renda excedente àquilo que você tem. E a renda passiva. O que é? É você pegar e se empenhar nesse plano B, né? Nesse segundo investimento para gerar sua renda extra. Essa renda extra começa a gerar a renda passiva, e aí o comentário aqui do Marco, né, que o juro, né, Albert Einstein diz que a 8ª maravilha do mundo é o juro composto, porque ele vai trabalhar para você. Imagina um escravo que está ali trabalhando sem remuneração e ele ainda está te trazendo alguma coisa em troca. Então é isso que o seu dinheiro faz com o juro composto. E essa renda passiva, num dado momento do fator tempo versus o seu indicador financeiro, né, o seu rendimento, ele vai trazer para você aquilo que a gente conhece como liberdade financeira, independência financeira, que ele vai pagar para você mais do que você recebe trabalhando. Olha que maravilha. Então chega no momento onde você ganha mais do que aquilo que você fez. Então, lembra lá que eu falei para vocês que eu comecei aos 11 anos, depois aos 18 eu tive um carro? Pois é. Então, hoje a gente chega numa condição onde a gente pode desfrutar de uma vida vivendo uma independência, uma liberdade financeira, onde a gente iniciou um processo e ele é contínuo. Para quem olha e fala assim, puxa vida, mas você tão jovem já chegou a um objetivo desse, mas ninguém olha que eu comecei isso há 24 anos atrás. São 24 anos de história. Existem pessoas que com 30 anos, 35 anos se aposentam. Então, a história não começa hoje, começa 35 anos atrás. Então, esse conceito, a gente tem que exercitar ele todos os dias. A minha renda principal, eu vou fazer a renda extra e vou gerar a minha renda passiva. E essa renda passiva pode ser
de uma casa de aluguel que você vai construir, vai ser uma kitnet que você vai fazer, vai ser um direito autoral, enfim. Acho que a gente está chegando no final, né, Temos Mi? 3 minutos, a live vai derrubar aqui. Que pena, porque, gente, faltava, assim, tinha muita coisa para a gente poder abordar. Nós falamos, Gustavo, um pouquinho antes sobre a diferença entre liberdade e independência financeira. Então, depois a gente vai salvar essa live. Você que não viu, volta lá que para ficar claro. Eu queria assim, olha, infelizmente eu vou te dar, Léo, 2 minutos para você falar, assim, rapidamente, quais passos você daria. E eu sei que existem passos que nós acreditamos que você pode trazer aqui para o pessoal sair do limbo e começar a trilhar o caminho da liberdade financeira. Então vamos lá, 2 minutos, reta final. Primeiro passo, ter consciência. Trace, determine tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você gasta, planilha isso. Planilha financeira não resolve o problema da vida de ninguém, tá? Então você vai colocar para ter a consciência. Você vai traçar uma meta. Pega lá, coloca na tua planilha onde você quer chegar, como você quer chegar lá e traz isso a valor presente. Tendo isso em mãos, você vai ter um desejo por fazer isso. E aí isso vai te trazer a motivação. Então, quando tudo dizer que está errado, quando tudo disser contrário a você, você vai permitir com que esse desejo ardente se torne realidade. Ou seja, você vai investir com a consciência que você teve, com o seu plano e a sua meta que você tem traçado, e você vai chegar no seu objetivo promovido pelo seu desejo ardente de chegar. Muitos aqui têm planos, muitos têm projetos, mas nem todos querem passar pelo processo. Eu garanto para você que se você passar pelo processo, você vai conseguir, você vai ter o fruto do seu empenho e do seu trabalho, com toda certeza. Então, gente, a gente tem 28 segundos. Eu quero dizer para vocês: consciência, saber onde quer chegar, né? Esse desejo ardente, a meta estabelecida. Ó, baixem, para quem não está no grupo de WhatsApp, na bio, você pode clicar lá, você entra no grupo de WhatsApp e nós vamos mandar